10 milhões de varas de bambu compõem a base estrutural da Via Expressa Samarang Damak, na Indonésia. Este é o primeiro projeto mundial a utilizar tal volume de material orgânico para reforçar o solo instável e compor a superfície da estrada. Por que os engenheiros substituíram a dependência total do aço e concreto por bambu nesta obra moderna? O terreno localiza-se exatamente ao lado do Mar de Java, apresentando condições geológicas extremamente desafiadoras para fundações pesadas. O bambu surge como a resposta técnica natural, sustentável e econômica para estabilizar o terreno saturado. Mais de 1.500 trabalhadores qualificados executam a instalação manual no canteiro de obras. Vê-se como o massivo sistema de esteiras de bambu é posicionado sob o leito da estrada para criar sustentação. À primeira vista, o método parece tecnologicamente simples, mas, na prática, ele viabiliza a construção em uma área antes considerada inviável pela engenharia convencional. Mas isso é apenas o começo da inovação estrutural. A trama orgânica distribui as cargas de tráfego, evitando o colapso do solo fraco. Pode-se notar a coordenação precisa das equipes, enquanto a infraestrutura ganha forma sobre a base vegetal, transformando uma ideia aparentemente impossível em realidade tangível. O bambu firma-se aqui como um material de construção viável para o futuro. Dezenas de milhões de metros cúbicos de água. Esse é o volume exato que inunda violentamente a área costeira norte da ilha de Java durante as cheias sazonais. A região enfrenta dezenas de inundações todos os anos, submergindo completamente a área, a jusante em um intervalo de poucas horas. Por que projetar uma rota de transporte vital em uma zona tão propensa a desastres hídricos? A lógica de engenharia aqui vai muito além do simples deslocamento de veículos ou cargas. O projeto Semarang Damak foi criado para atuar duplamente como uma via e como uma barreira natural contra o mar, protegendo fisicamente milhares de famílias do risco constante das águas. 26,95 quilômetros formam a extensão total da rota. Mas isso é apenas o começo da complexidade estrutural. O traçado divide-se em duas seções estratégicas: Samarang Sayong, com 10,64 quilômetros, e Sayong Damak, abrangendo 16,31 quilômetros. O investimento total soma impressionantes 16,8 trilhões de rúpias indonésias para viabilizar a obra. Enquanto a seção Sayong Damak foi aberta oficialmente em fevereiro de 2023, o trabalho pesado continua no outro trecho. A câmera desliza sobre o segmento Samarang Sayong, ainda em construção, onde o sistema de esteiras de bambu está sendo implementado, com previsão de término para o início de 2027. À primeira vista, o uso de esteiras de bambu parece uma técnica simples demais para uma infraestrutura moderna, mas, na prática, ela se revela a solução mais custo-efetiva e robusta para a estabilização do solo. Pode-se notar como a estrutura oferece durabilidade superior e estabilidade em comparação a outras tecnologias de fundação. O material natural garante que não haja poluição química, permitindo a extração local sem impactos negativos no ecossistema marinho ou na navegação. Tudo só se complica quando analisamos a escala do fornecimento necessário. 162 espécies de bambu crescem na Indonésia, de um total de 1.439 espécies catalogadas globalmente. Vê-se uma oferta abundante de matéria-prima pronta para o uso industrial imediato nos depósitos locais. Essa disponibilidade massiva assegura que o projeto de infraestrutura de grande escala opere de forma sustentável por muitas décadas vindouras. O sistema de proteção costeira consolida sua posição definitiva no terreno. 3 anos de idade é o requisito temporal mínimo para cada vara de bambu antes de qualquer teste de força mecânica. A estabilidade a longo prazo sob a influência da água do mar
depende dessa validação rigorosa antes do uso. Por que realizar exames físicos tão detalhados em um material natural? Aparentemente, a triagem visual bastaria para selecionar as melhores hastes, mas, na prática, apenas o estresse mecânico controlado revela a verdadeira resistência contra os elementos. Pode-se notar a pressão intensa no teste de tensão transversal, desenhado para medir com precisão a resistência à torção e a capacidade de tração. À primeira vista, parece um procedimento simples, mas é ele que garante a integridade das fibras internas. Mas isso é apenas o começo da avaliação. O equipamento executa em seguida o teste de flexão perpendicular, avaliando a elasticidade e a capacidade de recuperar a forma após a deformação. Vê-se como o material resiste à curvatura forçada sem se romper. Depois fica mais complexo na seleção dimensional. Apenas varas com diâmetro mínimo de 10 centímetros e comprimento reto de pelo menos 8 metros atendem aos padrões. O bambu está pronto para a utilização segura. 7 varas de bambu são unidas sob pressão para formar uma única estaca estrutural robusta. Após passar pela inspeção rigorosa, o material qualificado é transportado ao canteiro de obras, onde inicia sua segunda jornada como fundação de uma rodovia sobre o mar. As peças são cravadas verticalmente no solo macio, funcionando como estacas de profundidade. Mas isso é apenas o começo da montagem. Por que a configuração dessas estacas exige uma extensão tão específica? Aparentemente, o campo de bambu apenas cobre a superfície da água de forma uniforme. A resposta está na distribuição de carga. Elas são inseridas no solo a intervalos de cerca de 1 metro, podendo atingir até 150 metros de largura. Pode-se notar a geometria exata das fileiras emergindo da água. À primeira vista, a criação das jangadas de bambu parece uma tarefa simples de amarração, mas, na prática, ela segue estritamente o desenho original de engenharia para garantir a estabilidade. As varas são arranjadas, atadas em conjunto e instaladas por sobreposição no topo das estacas já cravadas. Cordas prendem firmemente cada extremidade da estaca à estrutura da jangada. Depois, fica mais complexo. Vê-se como essas esteiras instaladas começam a submergir gradualmente sob o próprio peso. O material afunda para se tornar parte integrante do recife de coral, reforçando a estrutura subaquática de maneira permanente. 150 metros de largura. Essa é a dimensão exata da superfície que a manta geotêxtil deve cobrir para garantir o reforço da estrutura subaquática. O material funciona como uma membrana de separação vital. Vê-se como o tecido é estendido uniformemente sobre as esteiras de bambu, criando uma barreira física imediata. Por que adicionar uma camada sintética sobre a base vegetal já instalada? Aparentemente, o bambu já oferece a sustentação necessária para o fundo do leito. Mas sem o geotêxtil, a areia fina se infiltraria inevitavelmente nas lacunas existentes entre as varas, comprometendo a estabilidade da fundação antes da próxima etapa. À primeira vista, a aplicação do tecido parece apenas um revestimento simples, mas, na prática, ele atua como um distribuidor de carga essencial. O material estabiliza a superfície, impedindo movimentos indesejados do solo abaixo. E isso ainda não é o limite da preparação técnica. As seções são conectadas continuamente para formar uma superfície única e sem falhas. Isso cria uma almofada técnica durável e uniforme em toda a extensão da obra. O leito está agora pronto para receber a próxima camada de material pesado com segurança. 17 camadas sobrepostas. Esse é o requisito exato para criar um coxim técnico uniforme e durável. Após a fixação completa do tecido geotêxtil, a fase seguinte começa com a chegada de maciços navios ao largo da costa de Java. Dragas de alta capacidade bombeiam a areia do mar sobre todo o sistema de esteiras
para formar a superfície de fundação da via expressa. Mas isso é apenas o começo. O equipamento especializado inicia a operação de bombeamento. Por que a draga de sucção e arrasto é essencial nesta etapa? À primeira vista, a extração parece complexa, mas tubos de sucção sob o casco alcançam o leito marinho, extraem a areia e a armazenam em funis a bordo com eficiência logística. Pode-se notar o material sendo pulverizado sobre a superfície das jangadas de bambu, através de um conduíte especial, cobrindo uma área de mais de 150 metros. O comprimento total da fundação de areia se estende até 6.000 metros, equivalendo a 6 quilômetros ao longo da rodovia. Depois fica mais complexo. O processo repete-se continuamente. Uma camada de bambu, uma camada de areia. Vê-se a estrutura subir até atingir a 17ª camada, criando uma base sólida e altamente resistente à carga. A flexibilidade resultante permite a adaptação necessária ao terreno marinho acidentado. A fundação estabiliza-se no local. Centenas de tiras de material de drenagem são inseridas verticalmente no terreno para encurtar o tempo de consolidação da fundação de solo macio. Por que a drenagem natural não resolve o problema da umidade sozinha? À primeira vista, o solo parece estático, mas na prática, a água retida nos poros impede a compactação necessária da base. As tiras funcionam como condutos eficientes, permitindo que o líquido escape para a superfície em vez de ficar preso no interior. Mas isso é apenas o começo da física envolvida. A camada de areia superior exerce uma pressão de compressão constante. Vê-se como a água é forçada para cima ao longo dos drenos sob essa carga pesada, sendo descarregada continuamente. Isso permite que a fundação do solo se estabilize rapidamente, pois a taxa de consolidação aumenta várias vezes em comparação com o processo natural. O projeto atinge o nível de assentamento exigido em um tempo muito mais curto. A base fica pronta para a fase de construção da superfície da estrada. 4 níveis sobrepostos. É assim que o sistema de fundação da estrada se organiza fisicamente a partir deste ponto. O processo construtivo segue a lógica das vias expressas convencionais, onde cada estrato desempenha uma função mecânica específica. Por que o subleito padrão de solo natural compactado foi descartado neste projeto? A resposta está na exigência de suporte de carga. Camadas alternadas de bambu e areia substituem a terra, atuando como a fundação principal. Mas isso é apenas o começo da estruturação do pavimento. Vê-se como a subbase de pedra britada é depositada logo acima da fundação orgânica. Essa camada de rocha fragmentada aumenta drasticamente a capacidade de carga da via e impede fisicamente que o solo inferior seja empurrado para cima. Acima dela repousa a base, composta por material granular denso ou mistura betuminosa. À primeira vista, parece apenas mais uma camada de aterro, mas na prática, ela é responsável pela distribuição uniforme da pressão vinda da superfície. Depois, fica mais complexo na finalização. A camada de rolamento é aplicada para o contato direto com os veículos. Pode-se notar a textura homogênea da mistura de betume e agregados minerais enquanto ela assenta. O resultado técnico é um pavimento suave, durável e altamente resistente ao desgaste por atrito. A construção da superfície atinge seu estágio de prontidão, 9.000 arranha-céus. Essa é a quantidade exata de edifícios altos que compõem a densa floresta de aço e concreto de Hong Kong. Por quê? Em uma metrópole moderna com o dobro de prédios altos de Nova York e o triplo de Xangai, o bambu ainda domina o cenário da construção civil? A resposta parece residir apenas na tradição cultural, mas envolve uma lógica de engenharia prática insubstituível. Na realidade, essa técnica secular permite criar estruturas de acesso onde o metal pesado seria inviável, tecendo redes ao redor dos edifícios modernos. Diferente do restante do mundo, onde andaimes metálicos são a norma absoluta,
Hong Kong permanece leal a este método com centenas de anos de história. Antes que o bambu chegue aos canteiros de obras na selva de pedra, ele passa por um processo meticuloso de seleção, onde apenas as varas mais retas e íntegras são aprovadas. A idade da planta deve estar estritamente entre 3 e 5 anos para garantir a densidade ideal das fibras internas. Além disso, o material é seco ao ar livre por no mínimo 3 meses para atingir a resistência mecânica máxima. À primeira vista, o armazenamento parece simples, mas na prática é esse período de cura que define a segurança estrutural de todo o andaime. Mas isso é apenas o começo. Cada vara selecionada suporta ser reutilizada até 3 vezes antes de começar a deformar ou perder a flexibilidade crítica. Pode-se notar como os andaimes envolvem os edifícios desde o nível da rua até o topo, formando uma treliça intrincada que se estende em direção ao céu. O sistema consegue ser surpreendentemente leve e robusto, desde que montado com precisão geométrica. 2 tipos específicos de bambu são empregados na tarefa. O moço, espesso e resistente, é posicionado nas seções de suporte de carga, enquanto o guadua, ou gold duke, menor e mais leve, é utilizado para as conexões da estrutura. Depois, fica mais complexo. Todas as juntas são amarradas manualmente com nós de nylon, uma habilidade técnica que exige anos de prática para ser dominada com perfeição. Em certas áreas de maior tensão, suportes metálicos são adicionados estrategicamente para aumentar a estabilidade do conjunto. Graças à sua flexibilidade natural, o andaime de bambu consegue contornar varandas, fachadas curvas e até estruturas arquitetônicas suspensas, com uma adaptabilidade que o metal rígido não possui. Vê-se como os operários moldam a estrutura conforme a necessidade do edifício. No passado, os montadores escalavam dezenas de andares, sem qualquer equipamento de proteção individual, confiando apenas no equilíbrio. Hoje, a legislação de Hong Kong exige estritamente o uso de cintos de segurança, capacetes, luvas e sapatos antiderrapantes durante toda a operação. E isso ainda não é o limite dos desafios. Embora seja durável e flexível, o bambu não possui uniformidade de tamanho ou forma, o que obriga a construção a depender de um artesanato extremamente elevado. Cada nó é atado à mão para compensar as irregularidades naturais da planta, e mesmo o menor erro na amarração pode comprometer a integridade de toda a rede. A demanda por técnica apurada e a falta de sucessores qualificados fizeram com que a arte do andaime de bambu desaparecesse gradualmente em muitos lugares. No entanto, em Hong Kong, esse material verde continua sendo celebrado como um símbolo de identidade asiática e excelência técnica. Dos pavimentos resistentes sobre o Mar de Java aos arranha-céus modernos, a evolução do bambu de material humilde para pilar estrutural continua seu curso, maior que a do aço. Essa é a resistência à tração que o bambu demonstra, suportando cargas elevadas enquanto mantém sua estrutura surpreendentemente leve. Hoje, ele é considerado o material verde do século XX graças às suas propriedades mecânicas superiores e renovabilidade rápida. Pode-se notar como sua flexibilidade permite um manuseio fácil, contrastando com a rigidez dos metais pesados. Mas isso é apenas o começo. Por que a busca por alternativas ao aço se tornou tão urgente? A metalurgia tradicional sustenta a infraestrutura moderna há gerações. No entanto, a produção de aço gera uma quantidade massiva de emissões de gases de efeito estufa, exigindo a queima de grandes volumes de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, para alimentar os fornos. À primeira vista, a produção siderúrgica parece ser uma solução universal, mas na prática, nem todo país possui a capacidade industrial para desenvolvê-la em larga escala. A dependência dessa indústria aumenta significativamente tanto os custos econômicos quanto o impacto ambiental global. O bambu oferece um caminho diferente,
sendo uma fonte local de baixo custo e altamente sustentável. Vê-se como a planta prospera nas regiões tropicais, crescendo rapidamente e sendo fácil de cultivar. A manutenção necessária é mínima, dispensando processos industriais complexos para seu desenvolvimento. Portanto, o bambu transcende sua função básica de material de construção. Ele se firma como um símbolo vital da arquitetura sustentável para o futuro. Dezenas de utensílios diários, de canudos e pauzinhos a escovas de dentes, cestos, colheres e itens decorativos, são hoje fabricados a partir do processamento do bambu, expandindo sua aplicação muito além da construção civil. Por que essa matéria-prima vegetal substitui com tanta eficácia os polímeros sintéticos na indústria de consumo? Aparentemente, a produção de objetos simples não exigiria tal especificidade biológica dos materiais, mas a resposta técnica está na estrutura longitudinal robusta das fibras, que oferece uma leveza incomparável, aliada à resistência natural contra a umidade excessiva. Isso permite que a planta substitua efetivamente o plástico, um material responsável por severa poluição global, promovendo um estilo de vida mais verde. Pode-se notar como o bambu cortado entra na linha de processamento, onde a fervura e a secagem preparam a base física do produto. O polimento subsequente refina a superfície para o contato humano seguro e durável. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a fabricação desses itens parece um processo simples e energeticamente eficiente. Mas, na prática, é necessário um tratamento rigoroso para garantir a proteção antibacteriana. Métodos naturais, como a vaporização ou a imersão em vinagre de bambu, asseguram a integridade sanitária do material. O resultado são produtos inofensivos à saúde humana e totalmente biodegradáveis após o descarte, desempenhando um papel vital na redução de resíduos de uso único. Muitas pequenas oficinas cresceram e se tornaram cadeias de produção sustentáveis, gerando empregos essenciais para as comunidades locais. O bambu se estabelece não apenas como matéria-prima, mas como símbolo da economia circular e uma conexão entre a natureza, as pessoas e o futuro. Vê-se como uma parte dos resíduos é convertida em carvão de bambu, ativando suas excelentes propriedades de absorção de odores para carros e ambientes, além de servir para a filtragem de água. Tudo só se complica. Durante essa produção do carvão, gera-se um subproduto valioso conhecido como vinagre de madeira de bambu. Esse líquido encontra aplicação direta na medicina e atua como repelente natural contra cupins, garantindo o aproveitamento total em cada estágio. Dezenas de andares de altura são sustentados por estruturas de bambu nas grandes metrópoles, ultrapassando sua função biológica de repelente natural de cupins. Por que este material vegetal compete com o aço em obras tão críticas? Aparentemente, ele deveria estar limitado a telhados de palha e pequenas pontes de aldeias rurais. Mas a engenharia humana redefiniu seu valor, transformando uma haste esguia em suporte de carga pesada para arranha-céus. A aplicação técnica deste recurso renovável está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o bambu se torna a base sólida para estradas que avançam mar adentro, resistindo às condições adversas. O milagre não está apenas na força física da fibra, mas na validação técnica de que um material simples pode realizar o extraordinário. Vê-se que a resistência à tração permite aplicações antes impensáveis para uma planta. Depois, fica mais complexo. Em uma era industrial dominada por ligas metálicas e máquinas potentes, o uso de fibras naturais parece um retrocesso à primeira vista. Mas, na prática, a verdadeira inovação surge ao observar o familiar sob uma nova luz. Não se trata apenas de descobrir o novo, mas de reinterpretar o existente. Essa adaptabilidade flexível prova que o bambu é muito mais que uma herança cultural histórica. O material se consolida como símbolo de inovação sustentável
e respeito à natureza no mundo moderno.